41. As avulsões dentárias são urgências odontológicas em que a rapidez no tratamento influencia diretamente no prognóstico do dente acometido e tecidos de suporte. Das alternativas a seguir, assinale aquela que se apresenta como o melhor meio de transporte para dente permanente avulsionado, visando a manutenção da viabilidade celular do periodonto. Então, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual é o meio de transporte melhor no caso de uma avulsão dentária. A gente tem aqui como alternativas água de coco, água potável, líquido hipertônico, saliva e gema de ovo. Essa questão caiu na VUNESP do ano passado e ela foi tirada de um trabalho. Nesse trabalho ele fala exatamente de cada uma dessas soluções, né? Daí aqui eu vou entrar em diagnóstico para vocês, como eu estava falando. Aqui eu já falei para vocês, tá? Dos exames. Vamos falar dos exames complementares, tá? Mais detalhadamente em endodontia. A gente tem os testes térmicos com frio e calor, tá? Gás refrigerante e gelo. Tem os testes elétricos que não são muito utilizados, tá? Eles funcionam melhor em dentes pouco restaurados e jovens. Não são muito utilizados porque normalmente a gente não tem, né, o equipamento à disposição. A gente acaba indo para os térmicos, tenta a percussão e depois evolui para o teste de anestesia, se a gente não consegue resolver. Mas existe o teste elétrico. Ele é contraindicado em casos de traumatismos e dentes com coroas protéticas, tá? Traumatismo porque o dente não está respondendo bem e coroa protética porque a gente não consegue, né, chegar no esmalte e na dentina. Assim como em pacientes portadores de marca-passo, também não pode usar teste elétrico. Teste da cavidade é nossa última opção. Por quê? Você vai abrir o dente do paciente sem anestesia, né? E daí vai ter certeza se era esse dente. Ele tem alguns problemas de falso negativo e falso positivo quando o dente está muito calcificado. Às vezes ele só vai responder depois que você fizer uma abertura muito grande. Então, ele também não é tão simples assim. Ele funciona melhor nos anteriores. Teste de anestesia ou anestesia seletiva. Quando você tem dúvida, você faz anestesia, por exemplo, dúvida no dente superior ou inferior. É comum a pessoa ter pulpite no dente inferior, posterior, e a dor irradiar para o superior. Aí, se você tiver alguma dúvida, você pode anestesiar o superior, por exemplo, e ver se ela continua com dor. Transiluminação. A gente usa em suspeitas de trincas e fraturas incompletas. O teste de mordida, para você investigar fraturas, tá? Tem um instrumento oclusal que chama Freck Finder, ou com azul de metileno, ele vai evidenciar melhor no lugar da trinca. E a gente tem o recurso da tomografia, para ver trinca e fratura. Aqui, ó, o nosso teste de gelo, né? Teste elétrico, transiluminação, para evidenciar a trinca, olha a trinca aqui. O instrumento, no caso da mordida também, para evidenciar a fratura. Aqui uma foto do dente fraturado e aqui o azul de metileno. Alterações pulpares. Eu estava falando para vocês, já falei, polpa normal alterada. Os agressores químicos, físicos e biológicos, né? Químicos, um ataque ácido, por exemplo. Físicos, os traumas. Biológicos, a cárie, tá? Alterações inflamatórias, degenerativas, interna e externa. Aqui a gente já tinha comentado. E vamos falar das degenerativas, tá? Alterações degenerativas. São as calcificações pulpares. Elas vão ocorrer com o decorrer do tempo. É a mineralização distrófica, tá? Que ocorre em resposta a estímulos físicos, químicos e biológicos. Própria mastigação, trauma, né? O trauma, muitas vezes, ele faz com que ocorra uma hialinização da polpa. Né, a polpa serve de matriz para o depósito de sais de cálcio. Depois de 10 anos aparece uma lesão no dente e a polpa está inteirinha calcificada. Né? Então, foi em resposta a um trauma que a pessoa teve há muitos anos. Tem as cálcicas, os nódulos que a gente encontra nos dentes das pessoas mais idosas. E tem as reabsorções, interna e externa. Como é que eles pedem reabsorção em concurso? Né? O que é importante saber? Que na reabsorção interna o dente está sempre vivo, porque ela é uma reabsorção que vai ocorrer às custas das células da polpa. Então, para ter reabsorção interna, você tem que ter polpa viva. A reabsorção externa, ela ocorre por conta das células do ligamento periodontal.
Então, você pode ter uma reabsorção externa com polpa viva ou com polpa necrosada. Tá? Vocês vão ver em algumas questões que ele fala que a polpa está viva, e daí a resposta é reabsorção interna. Como é que a gente resolve em caso de reabsorção interna? Você faz a pulpectomia, e daí você vai ter uma estabilização da reabsorção interna. A reabsorção externa, ela tem sido tratada com hidróxido de cálcio, para alcalinizar o meio da inflamação, né, e tentar, né, pelo menos parar. Já é um tratamento mais complicado, do reabsorção interna não, normalmente ele funciona bem. E aqui a reabsorção externa de origem periodontal. Aqui, que eu tinha mostrado para vocês, né? Aqui já é uma reabsorção comunicante. E esse daqui é esse daqui, olha, reabsorção interna a nível cervical. Esse aqui não tem mais jeito, né? É exo, tá? Dente róseo de Mammary. Tem perguntas, às vezes, falando do dente róseo de Mammary. É um dente com reabsorção interna. Aqui. Como é que a gente sabe numa radiografia que tem uma reabsorção externa cervical? Cervical não, cervical. Normalmente um pouco mais para cima, se ela é interna ou se ela é externa, ou até mais para a raiz mesmo. A gente sabe porque quando a reabsorção ela é externa, você ainda vai ver, passando sozinho, você ainda vai ver a imagem dos canais radiculares aqui, tá? Quando a reabsorção é interna, você não vê, olha, você vê o contorno do canal alterado pela reabsorção. Aqui é uma reabsorção interna. Mas se você tiver uma reabsorção externa que sobrepõe o canal, você continua vendo o contorno do canal e vê a imagem por fora, tá? E aqui é uma substituição metaplásica, quando você tem a reabsorção e a substituição por tecido calcificado. Tá, olha. Aqui tá ruim a radiografia no computador, né? Mas parece que dá para ver o contorno do canal. Não tinha descrição nessa radiografia, não sei se ela é interna ou externa, mas é mais para dar o exemplo para vocês que pode haver uma sobreposição das duas, e daí fica confuso, tá? E tem que saber. E eu também já vi perguntas sobre isso, como é que você diferenciaria uma reabsorção assim? Um outro recurso que você tem é variar a angulação do raio-x, tá? Se você fizer uma angulação horizontal, você vai perceber que a reabsorção externa vai mudar de lugar, a interna não. Tá? É um outro recurso que você tem para saber se é uma reabsorção externa ou interna. Tá tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Tem dúvida? Qualquer coisa, façam perguntas, tá? Necrose pulpar. Então, o dente passou por todas essas fases, não foi feita a endodontia e ele caminhou para uma necrose, que pode ser por liquefação ou por coagulação. Como é que funciona uma necrose por liquefação? Ela tem ação de micro-organismos, uma digestão enzimática de proteínas e consequente liquefação. Na necrose por liquefação, a gente tem participação de bactérias. Na necrose por coagulação, não, tá? E aí a gente vai ter um trauma, por exemplo. A gente tem uma desnaturação de proteínas e uma consequente coagulação. No caso de um trauma, tá? A gente tem esses dois tipos de necrose pulpar. Pulpites crônicas. A gente falou das pulpites agudas, vamos falar um pouquinho agora das pulpites crônicas. Tá muito rápido, gente? Quem tá aqui? Tá muito rápido, pessoal? Tá bom? Deixa eu ativar as legendas aqui. Mensagens na chamada. Tá tudo bem, pessoal? Eu vou ativar aqui minhas mensagens no celular para poder falar com vocês, tá? Se vocês mandarem aqui mensagem. Tá muito rápido? Vocês querem que vá mais devagar? Bom, vamos lá. Pulpites crônicas. A gente tem a pulpite crônica ulcerada, tá? Tudo ok. É uma ulceração na superfície pulpar com o meio bucal. É uma pulpite que dói menos, tá? Ela é uma pulpite aberta. Então, a gente só tem a dor provocada a mastigação. O paciente chega, normalmente no posto a gente vê bastante, ele já chega com a polpa exposta, ele não tem muita dor, só quando ele mastiga, e não dói muito porque é aberta. Então, você não tem aquela pressão interna da inflamação, né? Por ser aberto, mastiga, dói. Tem alguns casos que você consegue fazer o acesso até com a cureta. Nesses tempos de pandemia, que a gente estava evitando usar o alta rotação,
a gente já tirava ali, já removia o teto aqui com a cureta mesmo e já fazia a pulpectomia. E aí a gente tem a pulpite crônica hiperplásica, pólipo pulpar em dentes jovens. Tá aqui, né? Eles vão falar de massa avermelhada, que sangra muito, dentes jovens, né? Normalmente é assim que vem a questão.